a relação entre Abraão e a fé em Jesus Cristo e o plano de salvação é total. E isso mais uma vez quebra aquele argumento, né, de que as pessoas eram salvas de uma forma no Antigo Testamento e de outra forma no Novo Testamento. Nós vamos começar o nosso estudo lendo o que está em Gênesis 15, verso 6. E aí você já vai começar a entender um pouquinho do porquê que Abraão é um dos personagens mais citados no Novo Testamento. Diz assim: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Estou lendo aqui na King James atualizada. Nas outras versões, isso lhe foi imputado como justiça. Ser imputado ou creditado, é creditar algo a alguém, dar como crédito a justiça. Então, Abraão é o exemplo da justificação pela fé. Porque o texto diz: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, a promessa de que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas no céu, a certeza desta promessa, o cumprimento dela, foi creditado a Abraão como justiça, por causa da fé que Abraão teve em Deus. Então aqui nós já vemos uma primeira lição: não existe essa história de salvação pela lei no Antigo Testamento e salvação pela graça no Novo Testamento. Isto é uma bobagem com todas as letras maiúsculas. Você vê na vida de Abraão e de muitos outros personagens do Antigo Testamento que Deus creditou justiça a ele por causa da fé. Isso é pela graça de Deus. Outro aspecto: não há dois planos de salvação. Deus salva as pessoas do Antigo Testamento pela lei, e aí Deus salva as pessoas do Novo Testamento pela graça e pela fé em Jesus. Não tem cabimento isso. Então tira isso da sua mente, se você tiver, porque isso atrapalha você de entender não só o plano de salvação, como a teologia bíblica como um todo. Então, Abraão é o exemplo de justificação pela fé, e por isso ele é, obviamente, um dos personagens mais citados no Novo Testamento. Vamos aqui voltar um pouquinho, e vamos para Gênesis 12, para vermos como foi o chamado de Abraão. Nós vimos na lição passada que Abraão faz parte da descendência de Sem, um dos filhos de Noé. Vamos ler Gênesis 12, 1 a 9, e vermos como foi o chamado de Deus a Abraão e o que isso tem de aplicação prática para a sua e para a minha vida. Gênesis 12, 1 a 9, diz assim: Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos da terra. Destaca isso aqui, destaca esse verso 3 porque ele é chave. Então partiu Abraão como o orientara o Senhor, e Ló o acompanhou. Abraão tinha 75 anos de idade quando saiu das terras de Harã. Levou consigo sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam conseguido amealhar ou reunir, conquistar, e todos os escravos comprados em Harã. Tomaram o rumo das terras de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada chamada Carvalho de Moré, em Siquém,
Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Então, o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu. Veja a aparição do Senhor, né? É a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Deus, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas, a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e a cidade, né, de Ai a leste. Edificou também neste lugar um altar em sinal de louvor e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Mais tarde Abraão partiu dali e seguiu em direção ao Neguebe, região sul das terras de Canaã. Então aqui você vê o chamado e a missão de Abraão. Abraão já tinha saído de Ur dos Caldeus com seu pai Terá, né? E tinha ido para essa região aqui de Harã. E quando ele está nessa região, já aos 75 anos, Deus, né, aparece para ele, Deus dá uma ordem para ele, né, e diz que ele deveria sair do meio da parentela dele, né, da casa do pai, e dirigir-se à terra aonde Deus iria indicar. E por quê? Porque se Abraão fizesse isso, ele iria se separar da cultura politeísta na qual ele foi criado. Deus iria educá-lo a adorar ao único e verdadeiro Deus, e consequentemente Deus criaria por meio de Abraão uma geração muito grande de pessoas, que foram os descendentes dele, os israelitas, não é? Para que eles fossem adoradores de Deus e para que eles fossem todos uma bênção para o mundo. Quando Deus diz que por intermédio de Abraão todos os povos da terra seriam abençoados, quer dizer que Abraão, por sua influência, por sua adoração a Deus, bem como seus descendentes, eles teriam um estilo de vida muito diferente dos povos pagãos ao redor. E eles serviriam de luzes para iluminar aquela gente. Isso nos lembra Jesus, não é? Em Mateus 5, 14 a 16, que nos convida para sermos tanto o sal da terra como a luz do mundo. E no verso 16 ele pede para deixarmos brilhar a nossa luz, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então Deus tinha este propósito para com Abraão: fazer dele uma luz no mundo que estava mergulhado em trevas morais e espirituais por causa do paganismo, do politeísmo e de várias práticas abomináveis. Só que tem mais um detalhe. Quando Deus diz que ele abençoaria todos os povos sobre a face da terra por intermédio de Abraão, aqui também há uma menção à vinda do Messias. Da descendência de Abraão surgiriam 12 povos, né, que compuseram toda a nação de Israel. Um desses povos, Judá. De Judá saiu o Messias. E quando o Messias morresse na cruz e ressuscitasse, e Deus revela algo sobre o plano da salvação para Abraão no capítulo 22, que nós vamos estudar nas próximas 2 semanas, por meio do descendente principal de Abraão, né, que é Jesus Cristo, né, todas as nações da terra seriam abençoadas. Eu até quero ver se eu encontro aqui um texto no Novo Testamento, se eu não estou enganado, em Gálatas. Tá? Vamos então ler Gálatas 3, 26 a 29, para você ver esta relação entre Gênesis 12, verso 3, né, onde Deus diz que abençoaria todos os povos da terra por meio de Abraão. Vamos ver a relação disso com Jesus Cristo. Gálatas 3, 26 a 29 diz assim, ó: porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus.
Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Você percebe uma relação íntima, né, entre Jesus Cristo e Abraão. Por quê? Porque Cristo seria o descendente principal através do qual Deus abençoaria todas as nações da terra. É por isso que João 3,16 diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que faz parte da descendência de Abraão, o pai da fé, não é? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todas as pessoas, não é, podem ser filhas, descendentes pela fé de Abraão, por meio da fé em Jesus Cristo. Então isso é muito bem relacionado entre Antigo e Novo Testamento. Outro detalhe que nós devemos destacar aqui é que esse descendente principal, que é Cristo, isso não é comprovado apenas por essa relação que eu fiz entre Gênesis 12, 13 e Galatas 3, 26 a 29. Tá? Tem um outro texto aqui que se encontra em Atos, capítulo 3, verso 25, que também é muito importante, né, para você entender isso. Diz assim, ó: E vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, olha a relação da descendência de Abraão com Cristo, ó, enviou-o primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. Então, a relação entre Abraão e a fé em Jesus Cristo e o plano de salvação é total. E isso mais uma vez quebra aquele argumento, né, de que as pessoas eram salvas de uma forma no Antigo Testamento e de outra forma no Novo Testamento. O fato de as pessoas no Antigo Testamento e até nos dias de Cristo entenderem mal o plano de salvação não significa que o plano de salvação era da forma como eles entendiam, né? Na Bíblia há um só plano de salvação, aquele elaborado pelo Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse 13:8, 1 Pedro 1:18 a 20 e Hebreus 9:14, que mostra as três pessoas da Trindade envolvidas no plano da salvação.